Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Hoje à noite eu gostaria de falar a respeito talvez da característica principal que identifica o Evangelho como a verdade de Deus em comparação com outras vozes que soam no mundo religioso pretendendo vir da parte de Deus. Hebreus capítulo 9, de 27 a 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui nesses dois versículos nós temos 4 verdades fundamentais e que se constituem no alicerce do cristianismo. Primeiro, que todo mundo vai morrer e só vai morrer uma vez. Você não vai morrer 2, você vai morrer uma. Segundo, que depois da morte você vai ser confrontado com o juízo. Você vai prestar conta da sua vida diante de Deus logo depois da morte. Terceiro, está no verso 28, da mesma forma que nós morremos uma vez e depois disso vem o juízo. Terceiro, Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. E quarta verdade, Ele aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Essas 4 verdades podem ser tomadas como sendo o fundamento ou pilar da fé evangélica, e essas verdades nos ajudam a fazer a distinção entre aquilo que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, e aquilo que se passa por isso no mundo de hoje. O autor dessa carta tinha como objetivo instruir os cristãos judeus. A carta é chamada aos Hebreus porque esse é outro nome para aqueles que são judeus. O objetivo do autor, ao escrever aos cristãos hebreus, era mostrar para eles que a religião que Deus revelou no Antigo Testamento, o judaísmo que está no Antigo Testamento, consistia em muitas repetições, exatamente porque era provisório. Havia muitos sacerdotes que ofereciam muitos sacrifícios, muitas vezes ao ano. Por que havia essa repetição? Porque aquelas coisas, elas eram simbólicas e em si elas não tinham poder para resolver o problema do homem, que era o pecado. Por isso que eram feitos repetidos sacrifícios de muitos animais, repetidos dias através dos anos a fim, por muitos sacerdotes que depois eram substituídos por outros. Aqui o nosso autor está dizendo, aquilo era um símbolo, uma figura da realidade. Você vai morrer uma vez somente, depois disso vem o juízo. Cristo sacrificou-se uma única vez para tirar os pecados, e Ele voltará uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Existem basicamente apenas 2 maneiras de se olhar para a realidade. Do ponto de vista pagão, o mundo é controlado pelo acaso, pelo destino, pela sorte e pelo azar. E a história se repete, ela caminha em círculos. Se você estudar a cosmovisão ou a visão de mundo das religiões orientais, por exemplo, ou da nova era, você vai perceber exatamente esse ponto, que para eles a história gira em círculos, os fatos se repetem, e por conta disso uma pessoa não vive somente uma vez. E aqui vem teorias como a reencarnação, a transmigração da alma, que a alma se preserva e depois ela volta a esse mundo, ou na forma de outro ser humano, ou como uma árvore, ou como um animal. Essa ideia da eternidade da alma e da sua perpetuidade dentro da história, ou seja, ela nunca tem fim, nunca tem um ponto final, é característico dessas religiões. E nós encontramos isso aparentemente até dentro do cristianismo, porque, que eu não considero, mas o espiritismo se considera cristão e ele ensina exatamente isso,
que uma pessoa não morre só uma vez, mas muitas, porque ela morre e depois ela reencarna, e morre de novo e reencarna. A outra visão de mundo é de que há um Deus que tem um plano para a história. A história tem um começo, um meio e ela se encaminha para o fim. E nós estamos inseridos nessa história. Nós também tivemos um começo, temos uma existência e ela aponta para uma realidade final. E é nessa perspectiva que o cristianismo se insere e nos chama e nos alerta de que o tempo é agora e que o momento é aqui, que nós vivemos uma vez e que nós temos que usar essa vez da maneira correta, porque nós não teremos uma outra oportunidade. É nesse ponto que o cristianismo é diferente de outras religiões, porque ensina essa realidade. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois da morte vem o juízo. A redenção está num ato único feito por Jesus Cristo para nos salvar, e a história se encaminha para o seu fim com a vinda de Jesus Cristo, que vai aparecer uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Vejamos estes pontos, na expectativa de que nessa noite Deus nos ajude a entender o seu evangelho e a verdade mais claramente. O primeiro ponto está aí no verso 27, aos homens está ordenado morrer uma vez, só uma vez. Quem é que ordenou isso? Deus. Deus ordenou que os homens morressem. Deus ordenou que os homens morressem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o colocou sob teste no jardim e o avisou: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. O homem desobedeceu a Deus e, como resultado, Deus disse: tu és pó e ao pó tornarás. A morte é o resultado da desobediência dos nossos pais e da nossa própria obediência. Nós fazemos parte de uma raça que está debaixo dessa ordenação de Deus, todos nós, porque pecadores, filhos de pecadores, membros de uma raça pecadora, estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Você vai morrer e eu vou morrer. É o Altíssimo que determinou isso. A morte põe fim à nossa existência nesse estado aqui, nesse mundo. É Deus que fez assim, como castigo para a nossa desobediência. A morte, ela vem então da parte de Deus. Nós nascemos, crescemos, existimos, nos desenvolvemos, mas começamos a morrer desde o primeiro dia em que fomos concebidos. É o que nos aguarda no fim da linha, e não há exceção. Você um dia vai enfrentar a morte, porque está determinado por Deus. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que a morte é experimentada uma vez apenas. Aos homens está ordenado morrer uma vez, não duas. E se nos está ordenado morrer uma vez, isso significa que, uma vez mortos, outra realidade nos espera, que não o retorno a esse mundo, como algumas religiões ensinam e como algumas pessoas gostariam. A verdade bíblica é que a morte termina a nossa existência terrena no presente século, e que não há um retorno a esse mundo depois dela, porque nós então morreríamos de novo, uma vez vivos. Então é uma vez só, você nasce uma vez e morre uma vez. Você tem essa vida só, você não vai ter outra aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, no estado em que ele se encontra. É uma oportunidade só. E nesse ponto, mais uma vez, eu digo, o cristianismo é diferente, porque ele nos confronta com essa realidade, com a fragilidade da nossa vida, com a urgência que cerca os nossos dias, e com a nossa responsabilidade diante de Deus,
Religiões que ensinam que você morre e volta, melhorando, piorando, purgando seus pecados para ter outra oportunidade, elas têm o efeito, se levado às últimas consequências, de que as pessoas vão viver do jeito que quiserem, porque afinal elas vão morrer e vão voltar e vão passar por outras experiências e assim por diante. Mas o cristianismo diz: você só vive uma vez e vai morrer uma. Por isso a coisa mais importante da sua vida não é você ser próspero, rico, arrumar um casamento, ter um carro, uma casa, uma boa profissão, ser bonito, famoso. Não, a coisa mais importante da sua vida é se preparar para esse momento em que sua existência terrena haverá de cessar aqui. Porque o segundo ponto aqui que se segue a esse, e que é fundamental no cristianismo, é o que está aqui nesse verso, né, que vem em seguida, que diz que depois da morte vem o juízo. Eu sei que tem muita gente que gostaria que isso não fosse verdade, e por isso há tantas alternativas a isso ensinadas aí. Há pessoas que dizem que depois da morte acabou. Essa é a visão materialista, naturalista de mundo. Só há duas opções: ou a verdade última e fundamental é um Deus que criou todas as coisas e que o mundo existe pelo seu querer e pela sua vontade, e nós nos relacionamos com Ele. Ou a realidade última e final é a matéria, que também é eterna. E nesse caso não existe um plano, não existe um propósito, o universo é um caos, ele não vai para lugar nenhum, não há intenção nenhuma, o universo é frio, indiferente para nós. Tem gente que segue o caminho do naturalismo e do materialismo ateísta e vai querer dizer que a vida é aquilo que você vê, que nós somos apenas o resultado de processos químicos, que amor, alegria, pensamento, consciência é apenas resultado de interações químicas do nosso cérebro. O cérebro goteja pensamentos como o fígado goteja a bilis, já dizia um ateu. Tudo é químico. Tudo é matéria. Isso é muito popular. Tem muita gente que adoraria que fosse assim, porque isso significa que você pode viver do jeito que você quiser. Você vai viver sua vida tranquilamente. Você não gosta da sua mulher, troca por outra. Você quer alguma coisa, você pode ser desonesto. Você pode usar dos recursos que quiser para obter o que quiser, porque se não há um Deus, se não há uma realidade final, se não há um juízo, eu não tenho a quem prestar contas, e só tem uma razão de você existir, que é o hedonismo, a busca do prazer, que é o que caracteriza a nossa sociedade hoje. Qual é a razão das pessoas viverem? A busca do prazer. Querem se satisfazer, querem se realizar. Mas se você sabe que depois da morte vem o juízo, isso vai fazer diferença. Eu sei que também tem gente que diz: não estou dizendo que depois da morte acabou, mas a gente entra assim num sono, não é? A gente vai dormir até o final dos tempos. Eu não vejo a Bíblia ensinando isso, embora a Bíblia se refira à morte como às vezes o sono, mas é simplesmente por causa da semelhança que há entre uma pessoa morta e uma pessoa que está dormindo. E também porque para o crente a morte na verdade é um sono, porque não é o fim, ele vai acordar na glória. Mas a realidade bíblica é que depois da morte cada um de nós vai enfrentar o juízo. O juízo vai ser executado por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que quando uma pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma chega na presença do Criador. E ali então segue-se a um momento do juízo, de prestação de contas, em que você é confrontado com o autor da vida. E há apenas dois resultados desse confronto: ou você é perdoado por Deus, justificado por Deus, reconhecido por Deus, e recebe dele a vida eterna e já entra na presença de Deus, no gozo e na alegria de Deus, que na Bíblia é chamado como paraíso ou céu. Ou então você será reprovado por ele, condenado por ele, pelos seus pecados, pelos seus atos de impureza,
cometidos por pensamentos, palavras e obras, dos quais Deus tem pleno conhecimento de todos eles, e que serão trazidos diante de você, expostos como razão da sua condenação. E a partir da sua condenação, julgado, condenado, você já entra depois da morte no sofrimento eterno. Você já entra no sofrimento. Então é o juízo do qual se segue dois resultados: ou a vida eterna ou o sofrimento eterno. Aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Seremos todos julgados por Deus depois da morte, com dois resultados possíveis apenas. Veja como isso exclui purgatório. A Bíblia não tem lugar para purgatório. A ideia de que depois da morte, se você cometeu alguns pecados que são mais leves do que outros, você vai sofrer nesse lugar para purgar os seus pecados, para depois entrar para o céu. Não tem chance nenhuma depois da morte. Purgatório não é ensinado na Bíblia. Também a Bíblia não ensina que você vai ficar vagando, que sua alma vai ficar vagando, que você vai ficar vendo seus familiares, você vai poder de alguma forma se comunicar com ele através de médiuns, como diz o Espiritismo. Coisa nenhuma. Depois da morte você vai dar de cara com o Criador de todas as coisas, com o Altíssimo, Todo-Poderoso, diante de quem sua vida será exposta e a quem você há de prestar contas. E quem poderá escapar? Quem poderá escapar ao juízo de Deus? Um Deus que conhece o que eu penso, sabe o que eu falo e vê o que eu faço. Um Deus que me conhece no recôndito da minha casa, conhece os meus pensamentos mais secretos, as intenções e motivações do meu coração. Quem pode ficar em pé diante desse Deus? E é aqui que entra a terceira verdade e que torna o cristianismo tão distinto das outras religiões. Diz aqui o verso 28: assim também, da mesma forma que aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo, assim também Cristo, Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Vamos parar aqui. Essa é a terceira verdade, e que vem na sequência das outras duas. Depois da morte, nós morremos uma vez, e depois da morte vem o juízo. Quem é que pode escapar do juízo de Deus? Ninguém. Nem vocês, nem eu. Não há ninguém aqui, nunca houve e não haverá, que cumpra a lei de Deus, a vontade de Deus, as determinações de Deus, de maneira tão absoluta e perfeita que Deus o aceite como justo com base nesse cumprimento. Todos nós quebramos a lei de Deus, todos os 10 mandamentos, do primeiro ao último, por pensamentos, palavras e por obras. Nossa vida toda, toda a vida. Não há um justo, um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como enfrentar o juízo de Deus? A resposta é essa: que esse Deus, que é juiz de todos os homens, na sua misericórdia, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, de acordo com o verso 28, que se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aqui você tem a diferença fundamental do cristianismo para as outras religiões. Nas outras religiões, o homem é o salvador de si mesmo. Pode pegar todas elas, pode comparar todas elas, religiões orientais, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, todas elas vão lhe dizer a mesma coisa. As seitas cristãs vão todas elas dizer a mesma coisa: o homem é o salvador de si mesmo. Ou então, numa versão mais moderada, o homem coopera com Deus na sua própria salvação. Deus dá um passo e o homem tem que dar o outro. E cita até um versículo que diz: está escrito, faz por ti que eu te ajudarei. Eu não me lembro de ter lido isso na minha Bíblia, né? O bom filho Deus ajuda. Eu vi isso na traseira do caminhão, nunca vi na Bíblia não. Mas é essa a diferença. O homem é o seu salvador. Se ele seguir preceitos religiosos prescritos pelos gurus e sacerdotes dessas religiões,
se ele se esforçar ao máximo para praticar a justiça, a verdade e o bem para com o próximo, se ele fugir de tudo aquilo que desagrada a divindade e conseguir se manter nessa posição, ao morrer, Deus vai pesar na balança as boas obras que ele fez contra as obras erradas, e se por acaso as obras boas que ele fez forem mais pesadas do que as obras más, então ele entrará no paraíso. De maneiras diferentes, é isso que essas religiões ensinam, que a salvação é alguma coisa de baixo para cima, é o homem que tem que agradar a Deus e fazer alguma coisa para merecer ser recebido por Deus. O cristianismo é completamente diferente. Ele já começa dizendo assim: você pode tentar, mas você não vai conseguir. Você está ordenado a morrer uma vez por causa dos seus pecados, e depois disso você vai ser julgado. Não há um justo nenhum sequer. O cristianismo, como exposto na Bíblia, ele não nos passa uma falsa impressão a respeito de nós mesmos. Deus não tem o menor interesse em nos agradar, dizendo assim: vocês são todos bonzinhos. Deus olha para nós e nos vê pecadores da cabeça aos pés, cobertos de chagas, imundos, trapos de imundícia. Acabamos de ler na nossa liturgia, no profeta Isaías, as nossas obras, as melhores delas, são como trapos da imundícia. A expressão trapo de imundícia é uma tradução, é um eufemismo, é uma tradução que visa não chocar, mas eram os panos que eram usados pela mulher quando estava menstruada. Trapos de imundícia. É isso que são as nossas boas obras diante de Deus, diz o profeta. Por isso, no cristianismo, o movimento é diferente. Não é o homem subindo para Deus, mas é Deus vindo ao encontro do homem. Por isso o profeta pergunta: quem é Deus semelhante a ti? Quem é Deus semelhante a esse Deus que vem ao encontro de pecadores como nós? E ele veio na pessoa de Cristo. Foi por esse motivo que Jesus Cristo encarnou, nasceu, viveu. Foi por esse motivo que ele se deixou levar à cruz pela traição de Judas e sob o poder de Pôncio Pilatos. Porque, na verdade, aquilo que para os homens parecia a execução de um criminoso comum, era, na verdade, o ato redentor de Deus. Era Deus salvando pecadores. Era o Filho de Deus se oferecendo, como diz o texto, para tirar os pecados de muitos. De que maneira isso aconteceu? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebeu a devida punição para os nossos pecados, nos estertores mortais, na dor que ele sofreu, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até o momento em que ele morreu de fato e de verdade. Ele experimentou a morte de maneira real. Essa morte para a qual nós estamos ordenados, Cristo a experimentou. E ao fazer isso, ao tomar o nosso lugar na morte, Ele é o nosso Redentor. Note que o texto diz que Ele apareceu para tirar o pecado de muitos, não é de todos, embora eu sei que tenha gente que diga isso, mas Ele apareceu para tirar o pecado de muitos, porque aos que não querem, aos que não vão crer, aos que não vão se arrepender, aos que vão acreditar que são bons o suficiente para merecer de Deus alguma coisa, aos que vão continuar na teimosia do seu caminho, e no dia do juízo, após a morte diante de Deus, eles serão confrontados pelos seus pecados e com o fato de que nunca fizeram coisa alguma para merecer de Deus clemência, misericórdia, compaixão. E o que lhes espera é o sofrimento eterno, sem fim. Eras e eras de sofrimento, de dor, de trevas. A Bíblia descreve como sendo um lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Por isso que o cristianismo é tão urgente. Você morre uma vez só e você não sabe quando isso vai acontecer. Por isso o dia é agora, o momento é hoje. Porque você não vai viver outra vez, você não vai ter outra chance.
A coisa mais importante da sua vida é você resolver o problema do pecado diante de Deus. Cristo apareceu uma única vez. Deus já realizou o ato fundamental da redenção, já foi feito há 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A quarta verdade aqui é que Ele aparecerá uma segunda vez, porque Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus Cristo saiu da sepultura, testemunhado por pessoas que nos deram esses registros, que têm 2000 anos, 5000 cópias, por homens que morreram por dizer isso, que Ele não ficou preso à morte, mas Ele venceu a morte ao terceiro dia. Pessoas que andaram com Ele depois de 3 dias, que conversaram com Ele, que o tocaram, que conversaram com Ele, o ouviram, comeram com Ele, e que morreram por afirmar isso. Eles disseram: Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está agora, aguardando o momento de retornar. E Ele virá uma segunda vez. Ele apareceu uma primeira vez, que foi a encarnação para tirar os nossos pecados, e aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar pecados, porque isso Ele já fez, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Isso resume a vida do cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que está arrependido dos seus pecados, aquele que sabe que é um pecador miserável, que nada tem em si que possa merecer o favor de Deus, e que joga a sua alma, o seu futuro nas mãos de Deus, na mediação de Jesus Cristo. Esse está aguardando a salvação, da qual ele já tem certeza e espera apenas a consumação. A Bíblia diz que a salvação completa se dará na vinda de Cristo, porque no presente momento nós já somos salvos. Pelo que Cristo fez, nós já podemos ter o perdão da culpa. Deus não nos considera mais culpados, de maneira que quando morrermos e estivermos no juízo, nós não enfrentaremos o julgamento de Deus ou a condenação dele, porque apareceremos diante dele como perdoados, porque Cristo pagou nossa culpa. Não há mais débito, porque Cristo o cumpriu plenamente. Mas Cristo apareceu para tirar não somente a culpa do pecado, mas também nos livrar do poder do pecado. E quem de fato crê em Jesus Cristo e tem nele o seu Salvador, recebe já aqui nesse mundo poder para vencer a natureza pecaminosa, vencer o pecado. Por isso, uma das formas de nós sabermos quem foi alcançado pelo perdão de Deus, esses muitos que estão aqui, lembram que não é todos, esses muitos para quem Cristo se manifestou para tirar os pecados, como é que eu sei que eu sou um destes muitos? A resposta é: Cristo está tirando o poder do pecado da sua vida. Ou você continua vivendo no pecado como sempre viveu? Mas eu sei que Cristo morreu por mim e que perdoou os meus pecados, porque eu vejo no dia a dia que eu odeio o pecado, eu não quero pecar, eu quero viver para Deus, e que quando eu peco é uma tragédia. Eu peço a Deus que me perdoe, que me levante, porque eu quero continuar e aprender a viver de maneira santa. Se é essa a sua experiência, você está entre os muitos. Agora, se você frequenta uma igreja, diz que é cristão, mas a obra de Cristo não tem nenhum efeito prático na sua vida, você continua nos velhos pecados de sempre, não há mudança, continua com ódio no coração, ressentimento, não consegue falar com aquela pessoa, continua sendo desonesto, vendo pornografia, impuro, traindo a sua mulher, qual a esperança que você tem, qual a evidência que você tem de que você está entre esses muitos de quem Cristo tirou os pecados? Você não tem evidência nenhuma. O que existe é muita gente que pensa que é crente, que pensa que está salvo. Mas lembra que a salvação consiste nisso, que Cristo apareceu para tirar o pecado, e não somente a culpa, mas o poder do pecado em nossa vida. E finalmente, quando Ele vier em glória, Ele vai tirar a presença do pecado do nosso coração, vai transformar o nosso corpo de sofrimento no corpo glorioso igual ao dele, pela ressurreição dos mortos ou pela transfiguração, pela transformação, quando Ele vier, dos que estiverem vivos.
e aí a salvação estará completa. Como está você nessa noite? O que é que você pensa de tudo isso? Será que nessa noite você poderia dizer: de fato eu creio que sou um pecador, eu sei que eu vou morrer uma vez, eu sei que vou me encontrar com Deus depois da morte, mas eu sei também que Cristo morreu por mim, que Ele apareceu para tirar os meus pecados, e eu vivo aguardando o seu retorno para a plena salvação. Você pode dizer isso nessa noite? Se você pode dizer isso nessa noite, eu bendigo a Deus pela sua vida, dou graças a Deus por você, dou graças a Deus pela misericórdia de Deus em salvar pecadores como eu e como você. Mas se você está incerto nessa noite, se você não tem certeza disso, ou se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, mas nessa noite Deus falou ao seu coração, e você sabe que você precisa resolver o problema do pecado na sua vida, eu queria lhe convidar nessa noite a que você creia em Jesus, o Filho de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, que você busque a Deus, e que você sem condição se entregue a Deus e diga: Deus, eu sei que depois da morte vem o juízo, e eu sei que se eu for levado ao teu tribunal eu serei condenado. Tenha misericórdia de mim pelo que Cristo fez na cruz, perdoa esse pecador e me recebe como teu filho. Você não quer fazer isso hoje? Eu queria convidar vocês todos a se colocarem em pé, e nós vamos orar nesse instante. E eu queria que enquanto eu estiver orando, você coloque sua vida nas mãos de Deus, como pecador, reconhecendo que não tem mérito nenhum, que já ofendeu demais a Deus com seus pecados, mas sabendo que esse é um Deus gracioso e bom, que em Cristo Jesus oferece perdão.